imprescindível. Se nós dermos atenção ao facto de ser o Orzal a melhor formação na defesa das cabeceiras destas ribeiras, e se além disso também tivermos em conta que os incêndios provocaram aquilo que se chama a termoclastia, isto é, a fratura da rocha devido ao calor, a vulnerabilidade da cidade e de outras povoações aqui do litoral sul aumentou muito depois dos incêndios de agosto. Os fogos destruíram o trabalho de dezenas de anos dos amigos do Parque Ecológico, mas as obras de recuperação já estão em curso desde setembro, depois da limpeza do material queimado e da construção de socalcos com lenha para evitar a erosão, deu-se início à erradicação de espécies exóticas e à sementeira. Terá de ser dado um espaço de tempo, neste momento, à recolha de sementes para viveiro, à recolha de sementes para fazer a sementeira nos espaços necessários a intervencionar e, portanto, o importante será sempre usar as plantas autóctones. Os incêndios de agosto, do ponto de vista ecológico a médio e a longo prazo, são bem mais gravosos do que as cheias de 20 de fevereiro. É preciso não haver confusões nesta afirmação. Em 20 de fevereiro, morreram 45 pessoas, há 7 desaparecidos. Do ponto de vista humano, imediato, de impacto em termos mundiais, foi muito mais forte. Em termos de consequências a médio e a longo prazo, os incêndios de agosto são verdadeiramente catastróficos. Ninguém esquece a força da água carregada de material sólido que destruiu tudo por onde passava. Travar esse fluxo de detritos, típico deste regime torrencial, é a principal recomendação do estudo encomendado pelo Governo, e isso pode ser feito através de barragens como esta. Nós temos aqui um exemplo de um projeto que não foi feito exatamente com esse propósito, o propósito foi outro, mas é um exemplo de o tipo de barragem que tem como função reter um material sólido e deixar passar a água. Portanto, são normalmente umas barragens que têm umas grelhas ou uns orifícios por onde passa a água e o material sólido de maior dimensão fica retido, portanto, passando só a água, o problema é grave, mas não é tão grave como se tivessem esse material sólido. Estas barreiras devem ser implementadas na fase intermédia dos ribeiros e, é claro, só nos que se justificar pela vulnerabilidade humana. O Governo Regional está a elaborar projetos de construção destes açudes para levar a concurso em breve. Também as zonas terminais das ribeiras irão sofrer alterações, como a de São João, onde a água rebentou com a estrada que a cobria. Espera-se que os cerca de 500 metros em que corre entubada fiquem agora a céu aberto. Todavia, ainda não se encontrou uma solução definitiva para um dos temas mais polémicos, o aterro de detritos em frente à Avenida do Mar. É aqui que se tem armazenado a terra e as rochas retiradas das ribeiras do Funchal e muitos têm sugerido transformar esta área numa nova marina. Eu estou convicto que é algo de precipitado querer fazer-se aqui uma nova muralha para a costagem de navios. A alteração de todo este perfil poderá ter consequências complicadas aqui na saída das duas ribeiras, mesmo que haja alteração da secção de vazão. É porque a tendência aqui é de se fazer a acumulação. Veja-se ali um pouco a leste da ribeira de João Gomes, já se vê a formação de uma praia, apesar de, após o 21 de outubro, ter havido limpeza e uma forte limpeza daquela zona. A tendência será para a colmatação e, usando umas barcaças anfíbias, e julgo que a própria Marinha dispõe desse equipamento, seria possível calmamente libertar todo este material e colocá-lo numa zona da costa onde esteja em claro recuo. A 20 de dezembro, a Ribeira de Santa Luzia transbordou novamente na zona da Foz. Segundo Raimundo Quintal, estes detritos estiveram na origem dessa cheia ao impedirem a natural dinâmica das águas. Centenas de madeirenses continuam sem casa e sem dinheiro para as obras de recuperação. Aplicar-se as cartas de risco que, sublinhe-se, o Governo Regional ainda não tem, muitos deles não poderão voltar à casa onde moravam. Os especialistas propõem uma solução de compromisso, com técnicas de construção mais adequadas aos locais perigosos e medidas de desincentivo à ocupação dessas zonas.
Poder-se-ia dizer que o temporal de 20 de fevereiro aconteceu ontem, tal é o rastro de destruição ainda visível na Serra d'Água. Aqui morreram 9 pessoas. O Governo Regional garante que a partir de agora será tolerância zero às construções em zonas de risco e muitas famílias já foram realojadas noutras casas. Mas o que fazer às que permanecem em perigo? Aqui, no Laranjal, as derrocadas de há um ano provocaram 13 vítimas. Contrariamente ao que se pensa, foram os deslizamentos de terras e não as inundações que causaram mais mortos. A pressão e o peso da água, durante as várias horas de chuva intensa, arrastaram sem grandes dificuldades as casas. Estes deslizamentos têm a particularidade de serem extremamente difíceis de precisar o local exato onde eles vão ocorrer. Enquanto nos fluxos nós sabemos que ele seguramente acontecerá no leito da ribeira, aqui é difícil perceber se vai ser 5 metros ao lado, ou 10 metros ao lado, ou 50 metros ao lado. A imprevisibilidade torna-o num evento extremamente perigoso. Ninguém pode garantir que as casas que sobreviveram no dia do temporal terão a mesma sorte numa próxima tempestade. Por isso, todos os estudos mencionam a necessidade de retirar os moradores das áreas mais vulneráveis, mas será que existe capacidade financeira para isso? Não estamos nas zonas de pessoas mais abonadas. Estamos pessoas que herdaram aquele terreno e fazem ali aquela casa. Não têm mais sítio para onde ir, certo? Portanto, como não têm mais sítio para onde ir, têm duas hipóteses. Ou lhe dão outros terrenos, podem expropriar e dar noutro sítio, ou obrigam o projeto a estar adequado ao sítio onde é que está. Aquelas pessoas que morreram ali, estavam a dormir, mas se o quarto fosse em baixo, elas não teriam morrido. Como é muito inclinado, isto é muito inclinado, e elas tinham o quarto de dormir em cima, o escorregamento caiu-lhes para cima. Se elas estivessem a dormir, o quarto de baixo aqui não lhes tinha acontecido nada. Portanto, eu posso utilizar duas coisas. Se isto é inclinado e temos aqui uma casa, é evidente que do lado do talude não interessa para quartos de dormir, porque a probabilidade das pessoas serem apanhadas durante o tempo que estão a dormir é muito maior. Põe-se do outro lado, em baixo. Portanto, isto muitas vezes são estas medidas. Além de relocalizar os quartos e projetar as casas mais de acordo com a orografia do terreno, os construtores podem fazer muros triangulares no lado da casa virada para a encosta, de forma a que as terras que deslizem sejam desviadas para os lados. Mas estas são soluções de último recurso. As autarquias devem sempre desincentivar a ocupação de zonas de grande declive. O que se pode utilizar para desincentivar são várias medidas, desde as mais drásticas, não é? Em que os municípios podem expropriar zonas que consideram de risco extremo. Mas sem ir para essas medidas extremas, podem, por exemplo, regular o preço dos serviços, por exemplo, da água, da eletricidade, em função da perigosidade, ou seja, pôr preços mais altos em zonas que considerem mais desadequadas, de maneira que as pessoas percebam que para viver ali têm que pagar mais, é mais caro e, portanto, preferem ir para outras zonas onde há incentivos, onde podem ter, por exemplo, pagar a água ou a eletricidade a um preço mais baixo. Esse pode ser um exemplo, ou podem ser, por exemplo, a utilização de seguros. Em muitos países utilizam-se os seguros obrigatórios e o que é que acontece? Como nos automóveis, as pessoas são obrigadas a fazer um seguro. Evidentemente, se vão construir uma casa num local de risco, a pólice de seguro, claro que é mais cara. Mas para se poder aplicar estes novos instrumentos é preciso saber quais as zonas mais sensíveis aos eventos torrenciais. O Governo ainda não tem cartas de risco da região, mas na Universidade da Madeira parte do trabalho já foi feito há algum tempo. O que temos aqui são umas cartas de suscetibilidade, basicamente para o Concelho do Funchal. O que nós fazemos é analisarmos cada um dos perigos em separado, não é? Portanto, os vários perigos, sejam eles escorregamentos ou sejam, por exemplo, fluxos de detritos. Neste caso, o que temos uma carta inicial que nos diz quais são as zonas com maior probabilidade de ocorrência deste tipo de escorregamentos. Portanto, são estas zonas aqui, as zonas mais altas e as zonas a vermelho. Depois, estudamos os fluxos de detritos também separadamente, quais são as zonas que têm tendência a ser mais afetadas, e depois juntamos todos esses perigos numa carta compósita, e aqui esta carta já tem o somatório de todos esses perigos e indica-nos quais são as zonas com maior probabilidade de ocorrência. Fica por saber porque não estão a ser aproveitadas as cartas de suscetibilidade. O sistema de alerta rápido e de monitorização instalado na Madeira ainda está a ser estudado. As soluções são variadas, como a colocação de câmaras ou de sensores ao longo das ribeiras.
mas de nada valerão estes instrumentos se não se eliminar a maior fragilidade da ilha, a vulnerabilidade das pessoas. A 21 de outubro de 2010, a Madeira tremeu com a possibilidade de viver de novo uma tragédia igual à de 8 meses antes. As ribeiras transbordaram e algumas casas foram inundadas, mas não houve, felizmente, vítimas. À primeira vista, poder-se-ia pensar que a ilha estaria melhor preparada para lidar com estas cheias torrenciais, mas dizem os especialistas que a ausência de uma catástrofe foi apenas uma questão de sorte. No evento de 21 de outubro, as pessoas entraram em pânico e abandonaram ou saíram dos seus empregos, foram buscar as crianças à escola e durante a hora de pico de maior precipitação, nós tínhamos a circular milhares e milhares de viaturas, de pessoas a deslocarem-se para casa, a irem buscar as crianças à escola. Ora bem, isso só por si, o fenómeno até pode não ser extremamente perigoso, mas o facto de termos essas pessoas a circular de uma maneira um bocado, enfim, caótica, pode levar ao acontecimento de desastres. E, portanto, há um risco acrescido só porque a vulnerabilidade dos cidadãos é extremamente alta. As pessoas ainda não sabem como agir para se protegerem. Como vimos anteriormente, continuam a circular nas estradas quando estas já se transformaram em ribeiros. A educação tem, por isso, um papel de vida ou de morte para os madeirenses. Pois se estão em casa ou se estão no trabalho e se está a chover, o melhor é ficar em casa e no trabalho e não sair dos edifícios onde se encontram, a menos que esses edifícios, por alguma razão, estejam numa zona de risco e tenham que ser evacuados. Mas o pior que se pode fazer é começar a circular no momento em que o processo está a atingir a sua magnitude máxima. Já não se deve falar em períodos de retorno. A maioria dos portugueses não sabe, mas no último ano houve 6 eventos de risco na Madeira. A informação não chegou à comunicação social. São imprevisíveis os desígnios da natureza, por isso é fundamental estar preparado. Na Madeira, a precipitação tem características únicas, é muito intensa num curto espaço de tempo e muito localizada, podendo cair apenas numa ou duas bacias hidrográficas, por isso é crucial estar sempre a avaliar o risco. Face a este problema, nós temos duas ferramentas que são essenciais. Um é um sistema de alerta, que se chama um sistema de alerta rápido, que tenta, com algumas horas de antecedência, prever qual é a precipitação expectável. Ou seja, se nós efetivamente vamos ter muita precipitação ou será uma precipitação, enfim, mediana. E se efetivamente chegarmos à conclusão que é uma precipitação significativa, o que vamos ter que fazer é provavelmente emitir um alerta. Aqui, a meteorologia terá um papel fundamental, mas este alerta não é suficiente para avaliar o perigo, já que se trata de uma chuva muito concentrada. Podemos esperar uma precipitação muito intensa, mas não temos exatamente a noção se vai cair em cima desta bacia, se vai cair em cima da outra bacia. Portanto, o que temos é que ter um sistema de monitorização. E o que é um sistema de monitorização? É meia dúzia de aparelhos que nós pomos aqui ao longo das ribeiras, que podem ser câmaras, que podem ser uns auscultadores que nós pomos no solo, que se chamam geofones, e que ouvem o barulho dos sedimentos a movimentar-se e vão nos permitir saber, por exemplo, que neste momento temos aqui o início de um fluxo de detritos, ou temos aqui um grande deslizamento. Portanto, tudo isso, todos esses dados chegam lá embaixo em tempo real e que permite depois, primeiro, ter a noção efetivamente do que está a acontecer e poder reagir. Foram disponibilizados 1.080 milhões de euros para a reconstrução da Madeira, mas há dúvidas de que esse montante seja suficiente para a mudança que é necessário ocorrer: relocalização de casas, alargamento de leitos de cheia, construção de açudes, monitorização constante do risco de derrocadas. Todas estas ações precisam de tempo e, essencialmente, de uma revolução de mentalidades. Um ano depois da tragédia de 20 de fevereiro, as cicatrizes da Madeira continuam abertas e à espera de melhores cuidados.